Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O Jornal Toda Hora está no ar e eu convido você a ficar muito bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Um dia após a extrema-direita romena liderar o primeiro turno das eleições presidenciais, o primeiro-ministro anunciou a renúncia. De acordo com o político pró-europeu, o pleito deixou claro que a coalizão governante não tem legitimidade, pelo menos em sua forma atual. Na véspera, os resultados do primeiro turno das eleições presidenciais colocaram a extrema-direita na liderança. Vimos o voto do povo romeno, o que significa que a coalizão governante não tem legitimidade, pelo menos em sua forma atual. O candidato da extrema-direita, George Simeon, liderou o primeiro turno das eleições presidenciais na Romênia, um estado membro da União Europeia e da OTAN, que faz fronteira com a Ucrânia. Logo atrás ficou o prefeito de Bucareste, Nicu Zordan, outro pró-europeu. Decidimos não apoiar publicamente nenhum dos dois candidatos no segundo turno. Cada apoiador do partido poderá votar como quiser, de acordo com a sua própria consciência. Uma vitória de Simeon, representante da extrema-direita no segundo turno, pode marcar uma mudança significativa na política externa do país. Admirador declarado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele criticou os burocratas não eleitos em Bruxelas durante a campanha e os acusou de interferir nas eleições romenas. Em novembro, em eleições presidenciais que acabaram anuladas, o candidato da extrema-direita, Calin Georgescu, a quem seus detratores acusam de ser pró-Kremlin, já havia ficado em primeiro lugar. O pleito foi invalidado pelo Tribunal Constitucional e o político excluído das eleições de domingo, após uma campanha massiva na plataforma TikTok, marcada por suspeitas de interferência russa. Simeon chamou a anulação de golpe de Estado. O Brasil subiu 5 posições no ranking global do Índice de Desenvolvimento Humano, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O IDH é um indicador criado pela ONU que mede o progresso dos países com base em 3 dimensões: expectativa de vida, acesso à educação e renda per capita. A pontuação do Brasil subiu para 0,786, em uma escala que vai de 0 a 1. Em 2022, o país obteve um IDH de 0,760. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Segundo o relatório, a melhoria do Brasil se deve principalmente ao aumento da renda nacional bruta per capita e à recuperação nos indicadores de saúde, com a expectativa de vida voltando a crescer após os impactos da pandemia de Covid-19. Apesar do avanço, o desempenho na área de educação continua estagnado. O tempo médio de estudo da população permanece abaixo da média dos países com IDH alto, o que ajuda a explicar por que o país ainda não figura entre os mais bem colocados do mundo. A terapia do riso deverá ser oferecida em hospitais e clínicas da cidade. A medida foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes. Usar o humor como ferramenta terapêutica visando promover o bem-estar emocional e psicológico de pacientes, também conhecido como terapia do riso, passou a ser permitida de forma oficial em hospitais, clínicas de saúde e casas de repouso da rede pública municipal do Rio de Janeiro. A medida foi aprovada na Câmara Municipal do Rio e sancionada nesta segunda-feira pelo prefeito Eduardo Paes. O documento prevê o dever da prefeitura de assegurar que atividades da terapia do riso, também conhecida como risoterapia, sejam realizadas de forma contínua e com qualidade nas unidades públicas de saúde. Para realizar o método dentro dos hospitais e unidades de saúde, os grupos que participarão do projeto deverão, entre outras coisas, apresentar documentação que comprove capacitação e experiência na área. Para garantir que o serviço seja oferecido, a Prefeitura pode ainda firmar convênios ou parcerias com órgãos federais, estaduais e de outros municípios, além de entidades privadas. Com a aprovação, Rio de Janeiro entra para a lista de cidades que adotaram o método. Algumas delas já chegaram a registrar resultados positivos. Em São Paulo, por exemplo, o projeto Doutores da Alegria, que atua desde 1991, sendo pioneiro na inclusão de palhaços profissionais em hospitais para interagir com crianças internadas, demonstrou efeitos positivos na recuperação dos pacientes, na humanização do ambiente hospitalar e na melhoria do clima organizacional. Depois de muita especulação, está confirmado. Dudu, ex-Palmeiras e agora ex-Cruzeiro, é mesmo o novo jogador do Galo.
E lá, ele vai reencontrar velhos amigos. Dudu finalmente é do Galo. Nesta terça-feira, o Atlético Mineiro anunciou a contratação do atacante, que veio justamente do rival Cruzeiro, após um imbróglio entre o atleta e a comissão técnica da Raposa. O jogador de 33 anos fechou o negócio até o fim de 2027 e chega como um forte nome para o setor ofensivo do Galo, que aos poucos tem se organizado na liderança do técnico Cuca. Cuca, por sinal, foi a peça central para que Dudu acertasse sua vinda ao Alvinegro Mineiro. Isso porque o técnico e o jogador mantêm um bom relacionamento, desde quando trabalharam juntos no Palmeiras, entre 2016 e 2017, conquistando um campeonato brasileiro naquele período. O treinador já disse em outras oportunidades que vê em Dudu uma figura de filho e que sempre preserva um sentimento de carinho pelo atleta. Em entrevista recente, o próprio Dudu falou que se o acordo com o Galo fechasse, isso seria por causa de Cuca. Além do treinador, no Atlético Mineiro, Dudu vai reencontrar velhos companheiros dos tempos de Palmeiras, como Gabriel Menino, Vitor Hugo, Caio Paulista, Gustavo Scarpa e Rony. Apesar de já estar sendo esperado na cidade do Galo, o centro de treinamento do clube, Dudu só poderá estrear pelo Atlético a partir da reabertura da janela de transferências, no dia 2 de junho. Com isso, ele fica fora do clássico com o Cruzeiro, pelo Brasileirão marcado para o dia 18 de maio. Sua estreia deve acontecer no dia 12 de junho, diante do Internacional, em Belo Horizonte. E olha só, se você quer se manter sempre muito bem informado, é só acessar o nosso canal do YouTube. Lá todos os nossos telejornais estão completos na íntegra para você assistir de onde você estiver e quantas vezes você quiser. Fiquem com Deus e eu te espero. Até já, tchau, tchau!